Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química aqui do Triale Concursos. E vamos começar por aqui uma videoaula falando um pouco sobre cálculos estequiométricos com reagentes impuros. A gente já falou sobre cálculos estequiométricos, fizemos diversas relações com massa, quantidade de átomos, quantidade de moléculas, com volume e etc. Número de mols, muita coisa mesmo. Depois a gente falou de reagentes que estão em excesso e reagentes limitantes. E agora a gente vai falar de reagentes que estão impuros. Quando a gente faz reações químicas, na maioria dos casos, os nossos reagentes eles não estão puros. Eles não são 100% aquele reagente que a gente espera. O que acontece? A gente compra um reagente, esse reagente ele vem contaminado. Muitas vezes a impureza que ele tem ali não vai atrapalhar para os nossos cálculos, só que a gente tem que saber quanto de impureza que a gente tem ali para a gente conseguir fazer a reação da maneira mais correta possível, tá? Então a impureza não necessariamente quer dizer que é algo sujeira que tem ali, tá? Impureza é qualquer coisa que não seja aquele seu reagente. Pode até ser uma coisa muito mais valiosa do que seu reagente, mas ela é considerada impureza naquela reação porque aquele reagente ali puro seria ele 100%. E reagente 100% a gente vai ver muito na teoria. Na prática, esses exercícios de cálculos estequiométricos com impurezas é o que a gente mais faz, porque a gente sempre tem uma impurezinha ali, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender como é que funciona isso daí de cálculos estequiométricos com reagentes que são impuros. Geralmente, os reagentes utilizados na indústria, eles não são totalmente puros, tá? Geralmente assim, na maioria dos casos. Isso se deve principalmente porque na forma impuro, os reagentes são mais baratos e também porque eles não são encontrados em sua forma pura na natureza. Então, tanto por dinheiro, quanto pelo fato de que é mais fácil encontrar ele impuro, porque na natureza mesmo eles vêm impuros, a gente acaba tendo esses reagentes com algumas contaminações, ok? Portanto, ao realizar os cálculos estequiométricos da quantidade de produtos que será formado ou da quantidade de reagentes que teremos que usar, temos que levar em consideração o seu grau de pureza. O que vem a ser o grau de pureza, né? O grau de pureza, P, ele é dado pela divisão entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. A gente pode também fazer esse cálculo, né, do grau de pureza utilizando aí uma regrinha de 3, onde a gente vai ver uma porcentagem de o meu reagente totalmente, vamos dizer assim, o meu reagente hipotético, né, a minha massa que eu tenho, ela é 100% do meu reagente. Agora, a quantidade de reagente que eu realmente tinha ali, porque foi a quantidade de produtos que eu consegui gerar, ela vai ser quantos por cento? E aí você acaba descobrindo essa pureza ou não do seu reagente, beleza? Vamos aqui falar, por exemplo, né, o calcário, que é o carbonato de cálcio. Aqui a gente tem CaCO3, ele é um minério utilizado para se fabricar cal virgem, que é o óxido de cálcio, CaO. No entanto, além de carbonato de cálcio, esse minério geralmente vem acompanhado de outras impurezas em sua constituição, tais como a areia, o carvão e outras substâncias em pouca quantidade. Digamos que em 100 gramas de calcário, apenas 80 gramas são carbonato de cálcio. Então é o seguinte, no calcário a gente não tem só carbonato de cálcio. Em 100 gramas de calcário, neste caso aqui, a gente está considerando que 80 gramas são carbonato de cálcio. Tá? Então 20 gramas são de impurezas. E aí a gente vai fazer essa porcentagem. Tá? Então nós temos 20 gramas de impureza, então teremos que o grau de pureza dessa substância será dado por 0,8, conforme mostrado abaixo. 80 dividido por 100 vai dar um grau de pureza aqui de 0,8, ok? Olha só, isso quer dizer que o grau de pureza dessa amostra de calcário é de 80%. 100% de pureza, né, a gente tem aqui 100 gramas de calcário. Só que como a gente tem 80 gramas de calcário puro, a porcentagem que a gente vai ter em X vai ser de 80%. Então, 80% de pureza que a gente tem aí de verdade, ok? Então, vamos praticar, vamos entender como é que isso funciona na prática, resolvendo alguns exercícios. Vamos começar aqui
com essa questão que fala o seguinte: o gás hilariante N2O, que é um óxido que a gente tem aqui, ele pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, o NH4NO3, conforme mostra a reação a seguir. A gente tem aqui o nitrato de amônio e ele vai formar N2O e H2O. Essa equação química ela já está balanceada, tá? Então, se 4 gramas de NH4NO3 obtivermos 2 gramas de gás hilariante, então a gente vai produzir 2 gramas de um produto a partir de 4 gramas do nosso reagente. Podemos prever que a pureza do sal é de ordem de quê? Olha só, pessoal, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, eu vou ter um espaço aqui para a gente trabalhar com a nossa equação, mas a gente vai ter que calcular qual que é, a questão ela deu para a gente a massa em gramas, tanto do NH4NO3 como do N2O. As duas aqui são massa em gramas. Então, eu vou calcular a massa molar dos dois, tá? Vou começar aqui com o NH4NO3 e depois vamos fazer o cálculo da massa molar do N2O. Bom, vamos lá. Nitrogênio, quantos eu tenho aqui? Tenho um aqui, outro aqui, né? Eu tenho 2. Então, eu tenho 2 nitrogênios, vou multiplicar pela massa deles, que é 14. Massa que você encontra na tabela periódica. Hidrogênios, eu tenho 4 aqui. A massa deles é igual a 1, você também encontra na tabela periódica. Oxigênios, a gente tem 3 aqui, dentro da nossa fórmula. E a massa deles é de 16. E você também encontra na tabela periódica. 2 vezes 14 vai ser igual a 28. 4 vezes 1 vai ser igual a 4. E temos aqui 16 vezes 3, que vai ser igual a 48. Então, a gente tem aqui 48. E vamos ter que somar todo mundo. 48 mais 16 mais 4 vai dar uma massa aí pra gente que é igual a 68. 68, tá? 48, eu somei com 16, na verdade, né? Então, eu errei aqui. É 28 ali em cima. É 48 mais 28 mais 4, vai dar 80. Tá? Aqui eu falei 16 por algum motivo. Tá? Aqui é 80 gramas por mol. Vamos para o N2O, fazer a mesma coisa? Tem o nitrogênio e tem o oxigênio. Oxigênio tem massa 16, nitrogênio tem massa 14, vezes 2, porque eu tenho 2 nitrogênios dentro da molécula, que vai dar 28. A gente sabe que 28 mais 16 vai ser igual para a gente a uma massa de 44 gramas por mol. Essa é a nossa massa molar. Tá? Então, a gente vai relacionar 80 gramas com 44 gramas. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui 80 gramas de NH4 NO3, formando quantos gramas de N2O? 44 gramas de N2O. Professor, mas não tem que multiplicar pelo número de mols deles? Tem. Só que aqui, ó, é 1 para 2. Só a água que está em 2 mols. Então, os outros dois é 1 mol, é só usar a massa molar mesmo. Agora, qual que é a massa que eu tenho desse carinha aqui, ó? O do nosso reagente é uma massa de 4 gramas. E o nosso produto, o N2O, foram 2 gramas produzidos. Se eu colocar aqui a massa de 2 gramas de N2O, eu vou perguntar para a questão quantos gramas eu teria que ter de NH4NO3 para produzir esses 2 gramas. E eu vou descobrir isso a partir de uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. A gente vai ter o x multiplicando por 44 e a gente vai ter o 80 multiplicando por 2. 80 vezes 2. 80 vezes 2 é 160. X vezes 44 vai ser 44 vezes x. O 44 que está multiplicando pelo x, ele pode passar do outro lado da equação dividindo por ele. Assim eu vou ter que x é igual a 160 dividido por 44. Ele estava multiplicando pelo x, ele passa dividindo pelo 160, né? Aí a gente vai ficar com esse seguinte valor aqui, ó. X é igual a 3,63. Isso significa que 3,63 gramas de NH4NO3 é a massa que a gente tem para reagir e formar 2 gramas do N2O.
Ah, professor, mas a questão me deu 4 gramas. Por que que nem todas as 4 gramas reagem para formar? Ele é um reagente em excesso? Não, ele é o único reagente, ele não está em excesso. O que está acontecendo aí é o seguinte, tem impureza naquelas 4 gramas. Então, quando a questão fala que ela te deu 4 gramas, mas você só usou 3,63 gramas aqui, significa que essa diferença, tá? Essa diferença é impureza, não é excesso. Isso aqui não é reagente limitante, reagente excesso, é reagente impuro mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai falar que 4 gramas, aqui ó, as relações que eu vou fazer é para o NH4, NO3, tá? 4 gramas dele equivalem a 100% da massa, mas essa massa tem impureza. Qual é a porcentagem da massa dos 3,63 gramas dele aqui também, tá? Tudo aqui eu estou relacionando com ele. Só que em cima a gente tem impureza e embaixo não. Então você vai ter esses 3,63, você fica repetindo, né? 3,63, 63, 63, e vai multiplicar por 100 e a gente vai dividir essa massa que a gente vai encontrar por 4. A gente vai fazer essa regrinha de 3 aqui, ó, multiplicação cruzada, e a gente vai encontrar x igual a 90,9%. Das alternativas que a gente tem aqui, a que mais se aproxima são esses 90% aí. Então, a gente está descobrindo, letra B correta, que a gente tem 90% do nitrato de amônio no nitrato de amônio. Como assim, professor? A gente tem impureza aí. 10%, aproximadamente 10%, né, 9 alguma coisinha por cento, são impurezas. E essas impurezas que a gente tem aí, elas estão atrapalhando a reação. A gente está produzindo menos o produto do que a gente poderia se o meu reagente fosse 100% puro, tá bom? Mas a gente tem que fazer essa relação, descobrir quanto de reagente que eu tenho, quanto eu tenho que colocar para realmente ter aquela quantidade de produto, ok? Então a gente vai continuar fazendo esse tipo de relação, que é uma relação bem interessante, porque é isso aqui que acontece na vida real mesmo. Tá? Num laboratório, quando você vai fazer um cálculo de quanto você quer de um determinado produto, você tem que considerar que aquele seu reagente ele é impuro. O reagente não é 100% puro aí nas indústrias, tá? Então, são reagentes mais baratos que têm impurezas e a gente considera essas impurezas para ver aí o rendimento real das nossas reações, ok? Então, vamos lá para o nosso segundo exercício. Vamos dar uma analisada aqui no que ele fala para a gente. Olha só. Qual a massa de óxido de cálcio, o CaO, obtida na decomposição de 250 gramas de calcário contendo 80% de carbonato de cálcio, CaCO3? Aqui a gente tem dados que são as massas molares do cálcio, do oxigênio e do carbono. Pessoal, então eu vou fazer aqui a equação química. Vou olhar se nesse caso aqui a gente tem um espacinho também, beleza, para a gente trabalhar. A gente vai ter aqui a nossa equação CaCO3, que vai produzir para a gente o quê? CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2. Aqui, ó, eu tenho o carbonato de cálcio. A gente pode tirar as massas molares deles, né? O cálcio é 40, vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui do ladinho. CaCO3. Vai ser aqui 40 mais 12 mais 16 vezes 3 vai dar 48, vai dar 100. Tudo aqui vai dar 100 gramas por mol. Então, eu tenho 100 gramas desse reagente aqui, ó, 100 gramas de CaCO3. A questão está querendo relacionar qual a massa de óxido de cálcio que vai ser obtida. Então, a gente vai pegar a massa do nosso reagente com a massa desse produto. A massa do CaO, você vai pegar 40 aqui, ó, mais a do oxigênio, que é 16, vai dar 56. Então, na teoria, com 100 gramas de carbonato de cálcio, a gente reage para formar 56 gramas de óxido de cálcio, tá? Só que a gente não vai usar 100 gramas, a gente vai usar aqui 250 gramas de carbonato de cálcio, de CaCO3. Qual que vai ser a massa em gramas de óxido de cálcio que vai ser produzida? Professor, mas você está fazendo igualzinho um exercício de estequiometria normal. Estou mesmo. Agora, esse aqui eu vou resolver de um jeito diferente. Você pode simplificar, se você quiser, aqui, ó, 25 multiplicar por 56, x multiplicar por 10. Vai dar aqui 10 vezes x.
E a gente tem 25 multiplicado por 56, o que vai dar 1.400. O 10 vai passar dividindo, e eu vou ter aqui que x é igual a 1.400 dividido por 10. Corta 0 com 0, vai ficar aqui para a gente x igual a 140 gramas de óxido de cálcio, CaO. O que acontece é o seguinte, pessoal. Vou passar aqui para outra tela. 140 gramas de óxido de cálcio, eu teria se a minha reação tivesse um rendimento de 100%. Se todo o carbonato de cálcio produzisse óxido de cálcio. Mas a própria questão falou para a gente que o rendimento é de 80%. Né? E aí ele quer saber a massa real que a gente vai ter do óxido de cálcio. Então a gente vai fazer o seguinte. Isso daqui, ó, se 100% da minha reação fosse completada. Tá? Mas eu tenho impurezas. Eu tenho impurezas e só 80% do meu produto vai ser formado porque 20% é de impureza. Então, qual que vai ser a massa em gramas desse produto que vai ser formado? Regrinha de 3 para a gente descobrir isso daí. Aqui você pode simplificar também. Você vai ter 140 para multiplicar por 8, né? 140 multiplicado por 8. E vai ter isso daqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 10 vezes x. 140 vezes 8. Vou dar uma apagadinha aqui, ó. 140 vezes 8 vai ser 1.120. O 10 que está multiplicando pelo x, observe que aqui eu tinha simplificado, tá? Vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí a gente vai ter 1.120 dividido por 10. Aqui você pode cortar 0 com 0. 112 dividido por 1 vai ser igual a 112. Então, eu vou ter 112 gramas de óxido de cálcio que vão ser produzidos a partir daqueles 250 gramas que a gente tinha lá do carbonato de cálcio. Mas lembrando que daqueles 250 gramas, nem tudo era carbonato de cálcio. A gente poderia calcular também, pegando 250 gramas de carbonato de cálcio é 100%, mas eu tenho 80% dele. Então, quanto realmente era carbonato de cálcio? Assim a gente poderia descobrir a quantidade do carbonato real, tá? E não essa hipotética que a gente utiliza, beleza? Mas a gente fez o cálculo aqui, descobrimos já qual é a massa, né, de óxido de cálcio, a massa é de 112 gramas, e é obtida na decomposição de 250 gramas dele com esse rendimento de 80%, ok? Então tá aqui mais uma resposta, né, mais um certinho aqui pra gente. Terminamos mais uma questão, vamos fazer mais uma relação com esse tipo de cálculo estequiométrico, tendo aí impurezas. Olha só, a relação que a gente vai fazer é essa aqui. Se quisermos obter 180 litros de CO2 a partir da mesma amostra impura, a gente está falando do mesmo exercício passado, tá? De calcário do exercício anterior com 80% de grau de pureza. Qual será a massa do reagente que precisaremos utilizar? Então, aqui é o seguinte, ó, eu tenho CaCO3, tá? Que é o meu reagente que produz o CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2. O CO2, vamos pensar aqui em volume, tá? Agora a gente vai relacionar massa com volume. Então, a gente vai pegar esse volume aqui, na CNTP é de 22,4 litros. 22,4 litros, porque eu só tenho 1 mol dele, equivalem a 100 gramas que a gente tem de carbonato de cálcio, de CaCO3. Beleza. Só que eu não tenho 22,4 litros, eu tenho 180 litros de CO2. Tá? Então, o que eu tenho aqui em volume é volume de dióxido de carbono. Esse 180 litros estaria para quantos gramas de carbonato de cálcio, de CaCO3? É essa relação que a gente vai fazer. Tá? Observe o seguinte, ó, qual será a massa de reagente que precisaremos utilizar, né? O reagente que a gente está utilizando é o carbonato de cálcio. A massa dele é desconhecida. Eu sei a porcentagem, mas a massa dele é desconhecida ainda. A gente vai fazer uma regrinha de 3. Multiplicação cruzada aqui, para a gente descobrir quanto que vale x. X multiplica por 22,4, vou ter x vezes 22,4, sendo igual a 100 multiplicado por 180. 100 vezes 180 aqui
aumentar aqui 2 zeros, vai dar 18.000. X vezes 22,4 vai dar 22,4 vezes x. O 22,4 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. E aí a gente vai ter como resultado dessa divisão, olha só, 803,57. Vou colocar aqui embaixo, ó, x é igual a 1.800 dividido por 22,4. O x, nesse caso, vai ser igual a 803,57 gramas de carbonato de cálcio, de CaCO3. Ai, professor, que exercício difícil. Mentira, esse é fácil, né? Exercício tranquilo. Ó, deu 803,57 gramas de carbonato de cálcio. Mas observe o seguinte, essa quantidade de carbonato de cálcio aqui é a quantidade que eu preciso realmente do carbonato de cálcio para formar a 180 litros do dióxido de carbono. Só que eu tenho essa quantidade nos reagentes, é essa quantidade de reagente que eu preciso ter? 803,57 gramas de CaCO3? Não é. Essa quantidade é dele puro. Mas se eu tenho 80% de grau de pureza, quer dizer que eu tenho que dizer aqui para esse exercício qual é a massa do reagente total com a impureza. Então eu sei a massa que realmente vai reagir. Então esses 803,57, isso daqui, ó, tá puro. Mas o que ele está perguntando é qual será a massa do reagente que precisamos utilizar. E na vida real, a gente sabe que o reagente que a gente vai utilizar é mais barato e tem impureza também. Então, a gente tem que calcular isso, o reagente com a impureza. Então, vamos lá. 803,57, eu vou marcar aqui, ó. 803,57 gramas de CaCO3 equivalem a 80% do nosso reagente. 100% do nosso reagente vai ser que massa em gramas que a gente vai ter de CaCO3 impuro? Qual que vai ser? Esse cara aqui, ó, é 80% dele puro, tá? Vamos fazer a regrinha de 3 para a gente descobrir isso. Você pode simplificar cortando aqui 0 com 0. Você vai ter 803. Vamos colocar aqui 803 vai multiplicar por 10. A vírgula vai em uma casa aqui para a direita, né? E aí a gente vai ter 8.035,7, tá? Isso daí vai ser igual a x vezes 8, que vai dar 8x. O 8 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. E aí a gente vai ter o seguinte, 8.035,7 dividido por 8 vai ser igual ao nosso x. Nesse caso aqui, o nosso x vai ser igual a 1.004,46. Tá? Aproximadamente 1.004,46 gramas de CaCO3 impuro. Tá? Ou você poderia dizer, né, que é 1.004,46 gramas de reagente, porque reagente, né, tem tudo ali, inclusive as impurezas. Então, essa massa que a gente descobriu aqui é a massa com as impurezas. E a resposta da nossa questão. Tá? Então, cuidado, porque essa questão ela pede quanto de reagente será utilizado, não quanto de carbonato de cálcio puro será utilizado. Quanto realmente irá reagir, porque quanto realmente irá reagir, aí essa daqui também seria a resposta correta, ok? Mas é claro, a partir dela a gente chegou na quantidade de reagentes. Eu acho que eu falei que ia ser uma última relação, mas na verdade tem mais essa daqui, ó. A reação a seguir é realizada para se produzir amônia. Essa vai ser a nossa última relação, a gente tem um espacinho aqui para a gente brincar também. A gente fazer aqui algumas continhas, né? E a gente vai fazer mais algumas relações aqui nesse exercício, onde a gente vai trabalhar com reagentes que são impuros, ok? A reação a seguir é realizada para se produzir amônia. Temos aqui o
o gás nitrogênio, 1 mol de nitrogênio, com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Digamos que nessa reação foi utilizado 200 gramas de nitrogênio e obtiveram-se 170 gramas de gás amônia. Qual era o grau de pureza do gás nitrogênio usado no início? Tá? Então é o seguinte, pessoal, a gente vai relacionar a massa do nitrogênio com a massa que a gente tem aqui da amônia. E depois a gente vai descobrir a massa, na verdade, o grau de pureza que a gente tinha desse nitrogênio, tá? O N2, se a gente for fazer o cálculo da massa molar dele, o Mzão dele, massa molar do nitrogênio, ela vai ser, a dele é 14, né? Tá aqui, ó, nitrogênio é 14, só que 14 vezes 2 que vai ser igual a 28. Então aqui vão ser 28 gramas para cada mol, ok? A mesma coisa a gente vai fazer, só que aqui utilizando, ó, para esse cara aqui, vai utilizar aqui para o NH3. O NH3. O hidrogênio ele tem uma massa 1 vezes 3A3 mais 14 do nitrogênio. A massa molar do NH3 vai ser igual a 17. 17 gramas por mol. Como a nossa reação aqui tem 2 mols, né, de NH3, 2 mols de amônia, você vai ter que multiplicar essa massa por 2, que vão dar 34 gramas, tá? São 34 gramas de NH3, se você considerar aqueles 2 mols que a gente tem na nossa equação balanceada, e 28 gramas por mol de nitrogênio. Então, eu vou colocar aqui já que a gente tem 28 gramas de N2 e vão estar reagindo para formar 34 gramas de NH3. Observe que aqui eu já estou fazendo relação massa-massa, tá? Já está relacionando as massas. A questão me deu uma massa do produto e do reagente, né? Digamos que nessa reação foi utilizado 200 gramas de nitrogênio e 170 gramas de amônia. Professor, qual que eu escolho? Eu coloco a do meu reagente e descubro quanto tem de produto, ou eu coloco a do produto e descubro a do reagente? Tanto faz. Só que aqui, ó, pensa comigo. A questão vai querer que você dê depois o grau de pureza do nitrogênio usado no início, não é? Você sabe que essa massa de nitrogênio tem impureza. Tem alguma impureza aí. Não é 200 gramas de nitrogênio, sei lá, é 180, 190, não sei. 200 gramas você sabe que é todo reagente, é 100% reagente. Agora, a massa que realmente utilizou é o X%. Então, se você utilizar a massa do produto para encontrar a massa do reagente, você já tem até uma regrinha de 3 montada na cabeça. Professor, mas e se eu descobrisse a do produto, dava para fazer também? Também dava. Só que eu acho que fica mais lógico, neste caso, tá, utilizar a massa do produto para procurar do reagente, que realmente reagiu. Sabendo quanto realmente reagiu, você faz a sua regrinha de 3 ali para descobrir qual que vai ser o grau de pureza, ok? Então, olha só como é que vai funcionar. A gente tem 170 gramas de amônia, né? E 200 gramas, teoricamente, do nitrogênio. Então, vou colocar aqui em cima, só para a gente lembrar, a gente tem 200 gramas desse cara aqui, tá? 200 gramas de N2. E temos também 170 gramas de NH3. Só que esses 170 gramas de NH3, ele realmente foi produzido. Tá? Você mede a massa do seu produto ali. São 170 gramas. Só que eles foram produzidos a partir de quantos gramas de nitrogênio? Não é a partir dos 200, não. Porque ali tem impureza. Ainda não sei quanto, mas a gente sabe que tem. Tá? Então, a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3 para descobrir qual que é a massa de nitrogênio que a gente precisou usar. X vai multiplicar por 34. Então, eu vou ter aqui X vezes... Eu já vou colocar até meio direto, né? X vezes 34 aqui para a gente vai ser 34 vezes X. Aí eu vou ter aqui o 28 multiplicando por 170, o que vai dar 4.760. O 34 está multiplicando pelo X, vai passar dividindo do outro lado da equação. Vou ter 4.760 dividido por 34. E dividindo esse valor aí por 34, a gente vai chegar num valor de X igual a 140 gramas
de N2. Então vamos lá. 200 gramas é o que a gente teoricamente, 200 gramas é o que a gente teoricamente utilizou do nitrogênio. Na verdade, a gente utilizou essa quantidade. Só que desses 200 gramas, 60 é de impureza. Olha o tanto de impureza aí. Então, você sabe que o que realmente reagiu para formar esses 170 gramas de amônia são 140 gramas de nitrogênio. Isso a gente consegue, com esse cálculo estequiométrico, descobrir. Aí você vai fazer o seguinte, você vai falar, os 200 gramas que eu tinha de N2, estava impuro, né? Esses 200 gramas era 100%, não era? Qual que é a porcentagem que eu vou ter de N2, mas não com 200 gramas, com 140 gramas de N2, que é a quantidade real deles, né? Que é a quantidade pura deles. Você vai pegar 140 vezes 100, dá 1.400, na verdade 14.000, e vai dividir isso por 200. Então, X vai ser igual a 70%. 70% de N2, ou 0,7, né, é o seu grau de pureza neste caso. Tranquilo? Um exercício, mais uma relação, né, um exercício aí resolvido falando sobre grau de purezas. Esse daqui é realmente o último. A gente fez diversas relações em cálculos estequiométricos e ainda não acabou. E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os rendimentos que a gente tem desses cálculos estequiométricos, tá bom? Então, eu desejo bons estudos para vocês, pratiquem, façam os exercícios e a gente vai se encontrar na nossa próxima aula falando um pouco mais sobre essa área da química, sobre os cálculos químicos que são tão importantes. Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!